Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui para mostrar este pincel em uso, o Simpson Chubby 3, neste caso aqui é a versão em Best Badger. Estão curiosos por ver este pincel a trabalhar? Fiquem por aí. Obrigado por teres ficado aí desse lado, sabes que é sempre um gosto ter-te aqui a assistir aos meus vídeos e como eu tinha dito, hoje vou mostrar este pincel aqui em uso. É um Simpson Chubby 3 versão Best Badger, também há a versão Super Badger que é superior a este aqui e é um pincel que se apresenta com um diâmetro 29 por 54, este aqui tem 30 por 57, a Simpsons. Por acaso até acho que acaba por ser um bocadinho favorável ter aqui um bocadinho mais de altura. Eu, para os meus gostos, gosto de pincéis mais firmes um bocadinho. E este aqui abre um bocadinho, mas não é mau, porque esta quantidade toda de pelos, senão deixava o pincel praticamente inutilizável, tipo ali o Chubby 2 sintético, que não é inutilizável, mas é um pincel que custa muito a abrir. O backbone é tanto, custa muito a abrir. Aqui um cabo imitação de marfins, do normal da Simpsons, aqui a inscrição gravada abaixo de relevo Chubby 3 e aqui o autocolante da Simpsons. Ele tem uma quantidade de pelo absurda, reparem aqui, nisto aqui, reparem bem na quantidade de pelo, isto é impressionante a quantidade de pelo que ele tem, impressionante mesmo, reparem, eu estou a apertar aqui como é que ele fica, eu junto a este aqui posso comparar este pincel. Mas reparem neste aqui, até vou apertar da mesma forma. O pincel, apesar de ter também os 29, ele é anunciado 26, mas tem 29. E este aqui, ou 30,5, este aqui tem 30. O diâmetro, se vimos assim o pincel até é parecido. Agora reparem aqui, este aqui, estava aqui a endireitá-lo só. Reparem, o Chubby, que é este aqui, é um pincel que tem bastante mais diâmetro em cima. Reparem na altura do nó. Assim, ele é um bocadinho mais alto também que este. Este torna-se um pincel bastante mais firme. Agora vocês estão a ver este pelo aqui bastante mais clarinho e este mais escuro. Exatamente, este Best Badger é quase um silver tip da Smoga. É um pincel extremamente macio. Este nota-se que este pelo não é muito tratado. E este ao contrário, já é um pelo clareado. Estão aqui as duas bandas bem marcadas, como se vê. Parece lixa porque está parado, está seco, mas quando se molha ele fica aqui super suave. Estas fibras, este pelo é tratado para dar mais suavidade, certamente, e no meu entender estão a usar aqui um pelo mais barato e que é para conseguirem terem os preços que têm, usam um pelo mais barato e clareiam e ele acaba por ficar muito suave nas pontas. Há gente que gosta deste tipo de pelo assim, outros não gostam tanto, eu não me importo, desde que não seja demais, não faz grande diferença, é demais de forma a que torna o pincel até inutilizável, que tenho amigos a queixarem-se disso de outros pincéis. Deixei aqui, o cabo é maior que o Chubby 2, por acaso não tenho aqui o meu neste momento, então até punha aqui ao lado. Como eu tinha dito, diâmetro 30 por 57, uma altura total 107 mm, ou seja, tem apenas 50 mm o cabo. Podem ver que é como o próprio nome indica, o Chubby, ele é pequenino e gordinho. Isto é um pincel que custa uns impressionantes 285 €. Um valor absurdo para um pincel de barbear, por muita qualidade que ele possa ter. Eu acho isto um preço demais para um pincel. Eu não paguei isto nem lá perto, nem metade, nem um terço sequer pelo valor por ele. E comprei exatamente por isso, mesmo a saber que isto aqui iria ser um pincel difícil de usar. Eu estou aqui a molhá-lo, aqui ele esteve aqui de molho, eu escorri para mostrar. Vou molhá-lo aqui novamente. Tenho aqui a taça. Bem, para vocês verem aqui a taça e vamos ver aqui a quantidade de água que ele vai largar. Reparem a água que ele vai deixar aqui. Isto foi quase aqui um garrafão de água. Reparem que ainda sai. É impressionante a quantidade de água que ele retém, mas não seria de esperar outra coisa, devido à densidade pelo que tem. E agora vou sacudi-lo e ainda vai sair mais. Está sempre a sair. É impressionante a quantidade de pelo que tem.
isto certamente vai tornar o pincel não tão prático de se usar no dia a dia. Hoje vou usar aqui, então vou mostrar, estava aqui já a abrir. Vou usar aqui este Sterling, o Executive Man. Eu não tenho carregado diretamente aqui dos potes, mas hoje vou fazer porque senão torna-se aqui uma tarefa um bocado inglória andar aqui a fazer espuma com este pincel. Eu tento não colocar muito o nome nos autocolantes. A Simpsons vende, mas isto não se arranja por cá e não me apetece estar a fazer uma importação de uma coisa destas. É um pincel que, a meu ver, nem cansa assim tanto quanto isso, este cabo, que o cabo é maior que o Xavi 2. O Xavi 2 a mim cansa-me um bocadinho o dedo, é preciso ter uma posição própria para não cansar. Isto, claro que vai ser um pincel, embora seja aqui um texugo, vai ser um pincel um bocado gastador, como seria de esperar. Eu penso que seja suficiente, mas vou pôr aqui um bocadinho de água para carregar mais um bocadinho. Com um pincel destes aqui, quem tiver sabões a acabar, é um tirinho. E isto aqui, um Mocha. Eu tenho ali mais dois assim do género, tenho ali um Tops ali em cima e ao lado tenho o Yaki Caramelo. Não são tão firmes como este, nem lá para a beira, principalmente o Tops. O Tops é daqueles antigos da altura dos Rooney, ou seja, um pincel que é um super silver tip, é espetacular mesmo. Não são tão macios quanto este, mas a quantidade de pelo não há de ser muito diferente disto. E este aqui é daqueles pincéis que se consegue usar num dia, com calma. Quem faz a barba de manhã usar um pincel destes aqui, ou não vai desfrutar da real qualidade dele, ou então tem muito tempo livre de manhã, ou consegue ter muito tempo livre ou acorda muito cedo, porque não acho que seja um pincel prático para se usar no dia a dia. Não sei se vocês conseguem ouvir ou não, mas tenho aqui um vizinho meu bastante animado hoje. Tem um reggaeton a tocar. Ele hoje deve ter corrido bem no dia, ou então pensa que vai correr melhor ainda à noite. Está aí a ouvir um reggaeton. Eu acho que nenhum deles vê os meus vídeos, mas se vir, olha, já sabes que isto é para ti. Vamos lá começar aqui a usar este Simpsons. Já agora, qual é o preço máximo que deverias pagar por um pincel de barbear? Achas que estes 285 euros são demais para um pincel desta marca? Ou seja, de que marca for? O que tens a dizer sobre isso? E já agora, dentro dos texugos, qual é o pelo de texugo que tu mais gostas? Gostas de um pure, gostas de um silver tip, de um duas bandas, de um Manchurian, de um best? Mas se gostares de um pure ou de um best, convém dizer de qual, porque estes Best Badger em nada se pode comparar aos Small, por exemplo, são completamente diferentes. Eu tenho ali um Vulfix em Pure, que aí assim parece-me um Best da Small. Mesmo os próprios Pure da Poison são diferentes de uns anos para os outros. Eu gosto desta parte sóbria dos cabos da Simpsons, mas também gosto muito daqueles cabos todos coloridos, são lindíssimos também, na minha opinião. Foi um pincel que não teve muito uso, no Play 1, que eu comprei no mercado de usados. A pessoa disse que eu tinha usado 2 vezes. Eu arrisquei, comprei-o, e ele vem muito novo, realmente, é verdade. Precisa de mais uso, mas como eu disse, é que um pincel muito grande, só acaba por não ser prático no dia a dia. Mas agora aqui é uma sensação super luxuosa de o usar, sem sombra de dúvida. Vou agarrá-lo aqui como eu gosto, assim.
A Simpsons diz que se deve trabalhar com movimentos de pintor. Apesar de ter um pincel deste tamanho, reparem que eu tenho aqui uma espuma totalmente bem feita, prontinha, passada a lâmina. O pincel está muito novo. Eu dou aqui umas picadinhas muito leves ainda, se fizer estes movimentos. Se fizer assim, não pica absolutamente nada. Reparem aqui a facilidade com que ele entregou esta espuma e como ele está aqui carregadíssimo de espuma. Um verdadeiro luxo usar isto aqui. Mas como podem ver, acaba por não ser um pincel muito prático. Ele aqui acaba por abrir com alguma facilidade. Podem ver que ele está aqui totalmente aberto, ele mantém-se assim. O backbone não é demais. Eu até acho que este pelo aqui tem muito pouco backbone. Acaba por ganhar algum backbone porque ele, como tem muito pelo, evita com que ele abra em demasia, mas reparem que ele depois, se eu fizer isto, ele fica aqui, reparem, meio espalmado, verdade. O pelo não tem muito backbone, ainda assim consegue entregar aqui uma espuma super bem, muito rápido e com muita qualidade. E ele também não traga espuma nenhuma, que ela está aqui toda dentro do nó, que é uma coisa impressionante. Eu vou agora cortar a barba e já volto com a minha opinião final sobre este Simpsons Chevy 3 Best Badger. Até já! Barba cortada, cabelo cortado e olhem aqui, depois de trabalhar aqui um bocadinho a espuma, reparem como ele, com aquele carregamento, a espuma que ele consegue desenvolver aqui. Isto não é daqueles pincéis que se pode colocar pouco produto, pelo contrário, tem que se colocar sempre a mais. Neste aqui desperdiça-se sempre. Reparem bem nisto, a quantidade, tive que acrescentar um bocadinho de água, claro, a quantidade de espuma que ele tem aqui. Impressionante. Vou agora lavar o pincel e já volto. E cá estou eu, depois de ter lavado o pincel, mais uma vez, Chevy 3 Best Badger, diâmetro 30 com 57 mm, com 107 altura total. O pincel custa sensivelmente 285 €, um pincel muito caro, que eu não vejo sequer motivo para valor de custar este dinheiro. O motivo é que as pessoas pagam, nada mais do que isso. Pincel muito bom de se usar. Eu pensei que isto fosse bastante mais difícil de usar. Para os meus gostos pessoais, até acho que é mais difícil de usar o Chevy 2 do que este aqui, principalmente pelo tamanho do próprio cabo. Para mim é mais desconfortável usar o cabo do Chevy 2 do que este Chevy 3. Arrisquei a comprá-lo e acho que arrisquei muito bem, porque gostei muito do pincel, embora não seja um pincel prático de usar no dia a dia, mas ainda assim consegue-se fazer uma espuma relativamente rápida. Até acho que o pior dele ainda é o lavá-lo, que demora bastante tempo, tem que se ter muito cuidado, porque eu vou mostrar aqui mais uma vez. Podem ver aqui a quantidade de pelo que ele tem, isto é brutal, a quantidade de pelo que este pincel tem, uma densidade estonteante mesmo, isto não tem explicação. Ele aqui não parece um pincel muito grande, ao ter o pincel na mão nota-se que isto é um verdadeiro canhão. Ainda assim, este tamanho, esta densidade extra que ele tem, ele liberta muito bem a espuma, faz uma espuma super rápido, não traga espuma nenhuma, não fica com espuma metida aqui dentro. Vocês viram aqui no bocadinho que eu mostrei há um bocado, no final de cortar barba e cabelo, a espuma que ainda tinha aqui tem que se carregar um bocado mais, porque é um pincel muito grande e, derivado a isso, gasta bastante sabão. Não é esse o meu problema, felizmente tenho ali bastantes sabões,
mas mesmo assim não é um pincel que uso todos os dias, porque um pincel de 24, no máximo 26mm para mim é um daily. Um SOC para mim é um daily, um pincel de 24mm. Isto aqui com 30 já não é um pincel tão prático de se usar. O backbone não é em demasia, eu até acho que este pelo é bastante mole, mas como ele tem tanto pelo, acaba por lhe dar aqui alguma firmeza e torná-lo muito mais fácil de se usar. Por exemplo, este moca aqui está mais afundado, é mais fácil de usar do que este aqui em termos de firmeza, porque é um pincel que não abre tanto, mas este pelo aqui, na minha opinião, tem bastante mais qualidade do que este aqui, mas também este custa quase 300 euros e este aqui custa agora quase 50, é uma diferença muito, mas mesmo muito grande. Isto é um gosto enorme para mim ter este Simpson Chevy 3 e vou usá-lo mais vezes para ver se ele aparece mais vezes nas fotos dos queimados do dia. Gostava de ver a tua opinião sobre estes pincéis aí nos comentários. Obrigado por teres visto e até à próxima.